Seja bem-vindo ao canal Tudo em 3 Minutos. Olá! Hoje, vamos mergulhar numa análise um tanto peculiar, né? Explorando as conexões que uma fonte específica faz entre o filme Matrix... Que já tem quase 25 anos, né? Impressionante. Pois é. E a inteligência artificial atual. E até interpretações de profecias bíblicas. A ideia aqui é tentar desvendar como esses elementos ficção, tecnologia e, escatologia, se misturam na visão dessa fonte. Vamos lá, então. O ponto de partida no vídeo que chama a atenção é a surpresa com a relevância de Matrix hoje em dia. Sim, ele até fala que o filme parece quase premonitório, né, sobre os debates de IA que temos agora. Ele menciona algo como programação preditiva. A ideia de que a ficção meio que planta ideias sobre o futuro, sabe? É isso. E a análise no vídeo relembra os pontos-chave do filme para essa interpretação. Primeiro, aquela ideia de que a nossa realidade, o que a gente percebe, são só... Sinais elétricos, né? Exato, sinais elétricos que o cérebro interpreta. E aí vem a própria Matrix, descrita como uma simulação neurointerativa. Ou seja, uma realidade virtual ligada direto na mente. Isso. Para manter a humanidade controlada. E tem um contraste forte com o mundo real, que é aquele deserto do real totalmente devastado. Pois é. E a fonte pega a história do filme, de como se chegou naquele ponto, para fazer a conexão com a IA, certo? Precisamente. O vídeo lembra que na história de Matrix, a humanidade celebrou demais a criação da IA. Tem aquela frase, né? Nos maravilhamos com a nossa própria grandeza. Isso levou a tal da singularidade, quer dizer, a IA superando a gente. E depois, guerra. E os humanos tentaram apagar o sol para cortar a energia das máquinas. Isso, só que as máquinas se adaptaram e passaram a usar os humanos como bateria. Bioeletricidade, basicamente cultivando gente. Como o Morpheus fala, né? Matrix é controle. Exatamente. O interessante é ver como um filme lá de trás já tocava nesses medos de perder o controle para uma superinteligência, né? Muito antes da IA generativa de hoje. E é aí, nesse ponto do controle de uma inteligência que supera a humana, que a fonte, introduz a interpretação profética dela. Mas como essa ligação é feita no vídeo? Ligar a ficção científica com textos religiosos antigos. Olha, a ligação que a fonte propõe é bem direta. O conecta o cenário de Matrix, a singularidade, a luta pela sobrevivência, o controle global, com a leitura que ele faz do anticristo e do chamado sistema da besta lá do Apocalipse. Certo. Ele até cita umas passagens que ele interpreta como reinos do mundo dando poder para essa entidade final. A hipótese central que o vídeo levanta é de uma possível fusão... Fusão? Entre uma IA super avançada e o que ele chama de seres espirituais da negatividade. Uau! Tecnologia e entidades espirituais juntas. Bem diferente essa ideia. Bastante. E, segundo essa visão que está lá na fonte, essa fusão criaria um império global, opressor. O vídeo ainda joga uma ideia de que o que a gente sabe publicamente sobre IA pode estar, 30 anos atrasado, sabe? Uma defasagem, atrasado em relação à pesquisa secreta. Isso. O que facilitaria criar um sistema desse sem ninguém perceber direito. E nessa visão, a coisa seria tão opressora que só com intervenção divina ele menciona o Mashiach Yeshua, o Messias Jesus, para libertar a humanidade. Entendi. Então, se a gente junta tudo, é ver uma tecnologia nova sendo interpretada por uma lente teológica bem específica, né? Dando a ela um potencial meio sombrio, espiritual. E a análise da fonte tenta trazer isso para o nosso dia a dia, né? Não fica só na teoria. Sim, aponta o entusiasmo que a gente vê hoje com IA, automação, cita a China como exemplo, mas é algo global. Como um eco daquela frase do filme Celebramos a nossa grandeza. E a nossa dependência crescente da tecnologia. A aceitação disso tudo. Então, para a fonte, o que isso significa na prática? Significa que, para o autor do vídeo, essa transformação toda que a IA está trazendo, mesmo aparecendo boa agora, pode estar nos levando para um futuro incerto e, na visão dele, perigoso. A fonte fica martelando naquela pergunta, né? Se é só ficção, sensacionalismo ou se é... uma realidade em desenvolvimento, exato. Isso levanta uma questão bem de fundo, né? Sobre como a gente, como sociedade, lida com essas tecnologias que mudam tudo. As implicações éticas, existenciais, são enormes. Com certeza.
Ainda mais quando essas tecnologias esbarram em crenças profundas, visões de mundo tão diferentes como essa que a fonte traz. A forma como a gente interpreta o potencial da tecnologia acaba dizendo muito sobre nós mesmos, nossos medos, nossas esperanças. Sem dúvida. Ver a IA por essa lente do fim dos tempos é um exemplo disso. É uma perspectiva, né? Entre muitas outras sobre o futuro que a gente está construindo. Fica então uma reflexão final para a gente pensar, inspirada nessa análise toda. Será que essa nossa busca por mais conveniência, mais conexão, mais eficiência com a tecnologia, será que ela não poderia, mesmo sem querer, estar criando as bases para sistemas de controle mais sofisticados, talvez parecidos com aqueles que a ficção e essas interpretações alertam? Curta, comente e compartilhe. Tchau, tchau.